Era uma vez um garoto e uma garota que foram então abandonados pelos pais. No dia seguinte, a história do pão, perdidos na floresta, estão vivendo as angústias de estarem perdidos, de não saberem para onde vão. Dorme, passa o dia todo andando, dormem. Maria é a vez dela acalentar o irmão e dizer para que ele pudesse se acalmar e etc. E no dia seguinte continuam percorrendo a floresta com fome, com sede, com angústia, com todas as perturbações próprias do humano. E principalmente de quando você está num caminho que você não sabe onde vai desembocar, né? E aí o que acontece? Caminhando, 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 eles encontram, eu não estou gravando, não estou, eles encontram uma casa maravilhosamente encantadora. Telhados de chocolate, paredes de bolo, janelas de jujuba. Não, gente, a delícia da magia. E caem de boca, que é o que a gente faz quando a gente se depara com o que é maravilhoso, o que é mágico, o que nos salva, o que nos tira dos sufocos da existência. O que acontece é que caem de boca, mas tem que ter um regulador, porque se você cair de boca só no prazer, nós podemos nos dar muito mal. Então a bruxa aparece de novo, dizendo: não, quem são vocês? Mas dessa vez ela vem sedutora. Então ela faz uma bela sopa e convida: venham, entrem, não tenham medo. Que a gente pode de novo entender um lado ótimo de que devemos enfrentar as regras, as leis, os nãos com menos medo, né? Menos pavor, porque ele pode nos auxiliar. Depois eu falo um pouco disso, senão até eu me perco aqui, porque são muitas possibilidades que você pode avaliar e minha mente vai enveredando por vários caminhos da floresta e eu temo que eu não consiga fechar para vocês uma ideia, porque eu tenho esse tipo de pensamento e depois eu consigo fechar, mas aqui eu tenho que me regular, porque senão fica uma coisa longa demais, cansativa. Muito bem. Ela faz então uma bela sopa, tranca, né, os jovens ali na sua casa maravilhosa, totalmente sedutora, mas ela tem um plano, ela tem um objetivo, que é a castração, que é o impedimento de que você tenha só o gozo, não é? E aí o que acontece? E já observamos de novo a questão de como que as ideias vão sendo passadas de maneira muito sutil. O papel da mulher, de novo, é o de cuidar da casa. Maria vai cuidar do serviço doméstico e João vai para o porão. De novo, a ideia de que o menino está sempre protegido, entre aspas, porque é uma proteção que, na verdade, acaba contribuindo para uma violentação dos potenciais do homem e da compreensão de que as coisas podem ser divididas. Agora, na pandemia,
se nós fizermos uma pesquisa, cada um vai pesquisando aí na sua vida, aí no seu entorno, o tanto de brigas e conflitos que devem ter acontecido por causa da divisão do trabalho doméstico. E veja, isso pode desencadear uma agressão que leva a uma violência. Tudo já é violência, né? O conflito, a briga, a discussão ali já é um fervor. Porém, não tem como, nós somos humanos, faz parte da nossa regulação de um contrato, de um acordo. Se houver uma boa possibilidade de comunicação e de ser uma comunicação menos violenta, com palavras, olhares e dizeres, né, que não subjugue, que não machuque, que não represente a ideia de que alguém quer o poder para si, e é isso que a gente vê nas relações, sejam da gente com a gente mesmo, da família, do par, da dupla que está se relacionando a outras pessoas nos ambientes de trabalho, a dificuldade de dialogar, de poder conversar sobre uma ideia, a ideia do outro, e se ela é uma ideia nova, diferente, ela é agredida, ela é violentada por causa daquilo que eu falei, do medo da novidade. E na família é a mesma coisa. E nessa experiência que estamos vivendo, o que mais a gente ouvia no começo era isso. E eu penso que isso, eu até gostaria de saber de pesquisas se houve um equilíbrio nessa divisão de tarefas ou se acabou prevalecendo a ideia de que a mulher ainda tem que se ocupar da maioria dos serviços e de trabalhar nos seus compromissos de trabalhos fora de casa também. Não tem muita dúvida sobre isso, mas seria bom a gente ter pesquisas a respeito. Por quê? Porque vai sempre prevalecendo essa ideia. Veja na história o que acontece. O plano da bruxa, então, era eliminá-los. E ela pensou em ter uma substância, né, um pouquinho maior desses jovens. Então ela esperava que o Joãozinho pudesse engordar para que ela pudesse executar o plano. Ele sabiamente já buscou outro recurso e mostrava ali o ossinho da sopa de galinha lá, no lugar do próprio dedo. E um dia ela se cansou, chega, não vou esperar mais, vou comer do jeito que tá mesmo. Pediu não, né? Ordenou lá para Maria buscar a lenha, botar o caldeirão para ferver a água, enquanto ela se ocupava do forno, onde ela faria o quê? Assaria a Maria. Então, de novo, a gente vê essa questão. O menino sendo protegido, ficou no porão, foi alimentado pelas mulheres. Na hora do castigo, do fim, ela daria ao menino a oportunidade de ser comido e a menina de ser assada. No meu delírio de fantasia aqui, eu fiquei pensando de quanto isso é interessante, pode ser interessante, se a gente pensar no seguinte: de novo a ideia de que ao menino
é reservado um lugar onde ele não precise passar por sofrimentos, por elaborações, por busca dos recursos. É como se ele tivesse sempre impedido disso. O homem tem essas capacitações. A nossa história da humanidade é que vai trazendo essa ideia de que não tem, porque como a ação é mais ligada ao mundo do homem, é como se ele fosse desprovido, então, da capacidade de pensar. E aí a gente vai falar disso no próximo, quando eu falar dos super-heróis, para a gente poder fechar essa equação e entender a questão da violência com todo esse formato, né, dado pela sociedade. E aí a mulher tem que assar, né? Tem que passar ali pelo sofrimento de ficar virando como se fosse aquele frango no espeto, lidando com as suas questões orgânicas, que já é muito diferente do corpo masculino, e ao mesmo tempo exercitar a mente e buscar saídas para os seus problemas, enquanto que ao homem é reservado a ideia lá ainda do Adão, ficar encostado e deixar que, bom, você que foi buscar o conhecimento, você que pecou, você que fez esses movimentos, eu tô aqui na minha. E não tem coisa mais violenta do que o silêncio masculino. O não falar, o não... e isso não quer dizer que a gente está propondo aqui a ideia de que o homem tem que mudar, não é isso. Eu estou tentando falar para vocês da constituição do psiquismo e de como a sociedade vai colocando alguns formatos que não cabem na realidade. Porque na realidade brigamos, temos conflitos por causa disso. Então nós temos que usar essas histórias, esses contos para fazer essas reflexões e tentarmos buscar outros modelos, outros formatos em que homens e mulheres possam lidar com a vida. Muito bem, o que aconteceu? A Maria, percebendo o que ia acontecer, fala também que não sabe como entrar no forno, e a bruxa vai explicar, e a Maria aproveita aquele momento para empurrá-la. Então aí a gente tem, na minha leitura, tá, gente, uma ideia da tragédia do mundo do prazer sem nenhuma regulação, porque vai ficando sem controle e pode chegar a extremos como acontece nesse conto. E mais, vai acontecendo uma questão que eu penso delicada, porque esquece-se de todas as regras, todas as normas. O que eles fazem? Eles enchem os bolsos de todos os tesouros da casa e voltam pela floresta na esperança de reencontrar os pais, que é o sonho sempre do humano. E os pais não reais necessariamente, não é a figura do pai e da mãe, como homem e mulher, mas é a figura da representação do amor e da lei. E o amor, ele tem que estar presente tanto na figura do pai quanto da mãe, ou do cuidador, da cuidadora, do adulto responsável pela formação da criança e do adolescente. E a lei. Sem a lei, você vai cometendo
esses descalabros que a história traz. E no fim ainda tem uma ideia que eu quero comentar também, que eles voltam e a mãe está morta. Não existe mais a figura da mãe, mas tem ali um pai, o quê? Acabrunhado. Solitário, que é o que a história aponta, coitado, estava sozinho, não tinha mais mulher que cuidasse dele, né? E triste, arrependido, amargurado, dizendo quando vê os filhos entre risos e choro, da falta que eles fizeram na vida dele, de quanto ele sofreu quando comia o pão e não os tinha para dividir. Mas que assim, o que ele podia fazer? A mãe decidiu aquilo. Olha, outra coisa violenta, o que é ruim é sempre atribuído à figura da mulher. Sua mãe não deixou, não é assim? Você posso ir em tal lugar e tal, tem que falar com seu pai, com a sua mãe. Quase sempre a bruxa é a mãe. A sua mãe não deixou, a sua mãe isso. Então, esse tipo de acusação também é delicado na nossa linguagem do dia a dia. E aí ele fica como se a decisão tivesse sido unilateral, foi só a mulher que decidiu abandonar, e ele não tivesse responsabilidade nenhuma sobre a história. Então, de novo, a gente observa isso. E principalmente o que? A falta de ação. Aí eu quero falar especialmente do papel do pai, que não vai quase sempre atrás dos seus filhos, das suas crias, daqueles que ele é responsável por ter dado a vida. A gente tem, inclusive, programas de paternidade responsável, tal o número de pais que nem registram sequer os seus filhos. E isso é um fator muito grande da violência doméstica também. Acredito que, de novo, falando de pesquisas, nem sei se esse programa de paternidade responsável ainda está vigorando na justiça. Antigamente tinha, é uma responsabilidade da justiça. Não sei se ela tem executado isso ou outros setores da sociedade, porque o abandono da mulher na gravidez tem sido estarrecedor. A gente fala disso quando eu for juntar todas as ideias, mas eu gostaria de dizer isso. Gostaria de dizer ainda, voltando naquela questão de que os jovens estão a pé na sociedade contemporânea, e falando do nosso país, com a ausência dos pais nas suas vidas, pais, homens e mulheres, porque está todo mundo, eu estou falando no superlativo aqui, mas para juntar na ideia, está todo mundo na floresta. Qual é a floresta contemporânea? O celular, a internet, o mundo digital, né? Sem uma dosagem adequada. Então, pensa nisso também, nos jovens e adolescentes, crianças e adolescentes abandonados nessa floresta. E pior, muitos adultos estando com suas crianças, usufruindo ali da internet, do celular, da sua floresta particular. Eu já vi cenas de mulheres amamentando seu bebê no celular. Que vínculo você está criando? Ah, Zélia, mas aí você está culpabilizando de novo a mulher. Bom, é a mulher que amamenta. Não, eu ainda fiz o gesto, gente, de mamas, de peito. Óbvio que eu
cometi um erro aqui, porque essa amamentação, ela pode ser também na mamadeira e pode ser dada pelo homem também. Mas eu queria falar do aleitamento aí, não só no sentido concreto, mas no sentido simbólico também. Como é que você vai aleitar, banhar os bebês, as crianças e o adolescente se você se perdeu nessa floresta? Pensa nisso. Outra coisa que eu também vou falar ainda nesse vídeo, me desculpem, é dos modelos dos nossos políticos. Não vou falar de programas de televisão, de séries, não, dessa parte para não ficar incomprida, né? Eu já sou muito faladeira. Mas quero falar dos modelos, porque nós tivemos, só para ilustrar, mas nós tivemos 2 últimos acontecimentos dos homens públicos e que passa batido, como se fosse só uma questão de política, de ideologias partidárias e tal, e não é. Nós temos péssimos exemplos das figuras, principalmente masculinas, ocupando cargos de poder, sem adjetivo nenhum que qualifique como exemplos adequados para os jovens. Ao contrário, ocupando também o lugar que é do jovem. Então, disse muitas vezes assim, o governo parece menino de 5ª série. Poxa, dá para deixar os meninos de 5ª, 3ª, 4ª, não importa que série, em paz? Eles não têm nada a ver com isso. Eu jamais usaria esse tipo de comparação. Os meninos estão sendo meninos, estão adequadamente nos seus tempos de existência, vivendo o que tem que viver. O adulto é que está no lugar errado e não pode ser comparado a meninos de 5ª série, porque é diametralmente oposto àquilo que o adolescente tem que viver, inclusive os conflitos, as oposições, bater de frente, faz parte do desenvolvimento. O adulto que age assim é um adulto que está demonstrando toda a sua agressão, violência e falta de inteligência e formação egóica. Fazer o gesto do meio para um homem público é o fim de qualquer possibilidade da gente pensar numa sociedade menos violenta. Por quê? Porque é uma pessoa que você diz, não, você precisa ir para a escola porque é a educação que vai te dar um refinamento. E você vê homens públicos que frequentaram as melhores escolas com comportamentos públicos. Eu estou falando do público porque o público é pago por nós. Então, é sim obrigação da pessoa ter, ou pelo menos pensar em desenvolvimento um pouquinho melhor das suas atitudes. Fora isso, o gesto de mostrar o dedo do meio, nós sabemos disso, é uma representação do pênis e, portanto, do poder. E, portanto, que eu digo, não que pênis seja poder, mas foi feita essa fake news, que é outra coisa. Fake news não existe agora. A vida tá cheia de fake news, inclusive essa, de que o homem tem um poder maior do que qualquer coisa. Mentira! É uma notícia mentirosa. O homem é um ser humano como a mulher, dotado de angústias, dúvidas, medos, como qualquer criatura. E exercer um
papel querendo dizer que eu mando, eu posso, eu mando você para qualquer lugar, com esse gesto é afirmar um poder que não é real.